Legal, pessoal. Estamos aí iniciando então mais uma série na época da Copa do Mundo, né? Iniciou a Copa do Mundo, um tempo tão gostoso, né? As mulheres não gostam tanto, assim, quanto os homens gostam, né? Mas futebol é algo cultural no nosso país muito forte, né? Futebol mexe com as emoções, né? Importante a gente iniciar essa série pensando que essa Copa do Mundo, ela, pelo menos das que eu participei, eu tenho 40 anos, tirando de 1 aos 4, acho que os 5 eu já comecei a pensar um pouquinho em futebol, são praticamente 9 Copas do Mundo. Essa Copa, ela, para mim, ela é diferente, porque nenhuma Copa do Mundo na história do futebol se inicia num momento, em um cenário mundial meio estranho, né? Meio diferente, as coisas não tão legais, né? O mundo passa por guerras civis assim, em muitos países, crise financeira, o nosso país está numa problemática muito séria, né? Corrupção, violência, o mundo não anda legal. Mas ainda que vivamos mundialmente esse cenário caótico, né? Existe sim um evento cultural, né? Algo que mexe com os corações, né? Que por si só reúne pessoas, famílias no mundo inteiro em prol de um esporte. E isso é lícito, isso é bom, isso é lindo. Eu estava lendo uma matéria ontem à noite de um cara amigo meu que estava falando a respeito disso, né? Porque alguns caras que são muito legalistas, eles falam, mas o mundo está perdido, o Brasil está afundado em dívidas e todo mundo aí parando para assistir jogo, falando de Neymar e tal. Gente, não foi o avião da FAB que levou a seleção brasileira lá para a Rússia, né? Não foi o dinheiro do Brasil, né? Claro que tem a CBF por trás, mas é um esporte. E é lícito. Desde a época da Grécia, dos jogos gregos, né? Naquela época, as pessoas se reúnem para o esporte. E é bom que haja um evento desse que una famílias, que pare guerras. Eu lembro do Brasil, na época do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo, que eles pararam, se eu não me engano, a guerra, eles foram com os tanques da ONU, eu não estou me fugindo o nome do país, acho que não sei se era Angola, no Haiti, né? E eles foram desfilar lá e parou, estava tendo uma guerra lá, e eles foram celebrados como jogadores de futebol. Olha o poder que um evento cultural tem de unificação, de unidade. Ou seja, existe sim um evento cultural onde países e pessoas do mundo inteiro celebram o esporte. Tem momento de vida, de lazer, de alegria. E, portanto, o esporte como veículo catalisador, motivador e pedagógico para a humanidade. Ou seja, existe ensino, sim. Eu estava com o Felipe ontem e falei, filho, olha lá o jogador ajudando o outro a se levantar depois da falta. A gente tem esse poder através do esporte de ensinar cidadania, gentileza, fair play, né? Que é muito batido isso no futebol. Ou seja, a arte de você abrir mão de algo em prol do outro. Ou seja, futebol é algo extremamente impactante no nosso tempo. E é legal sim, é tempo de celebração, por isso que a gente fez questão de olhar para a Bíblia, para a Palavra de Deus e ver o que Deus tem a nos ensinar nesse contexto cultural da Copa. Olha que legal essa frase do Tite, do nosso treinador. O esporte como veículo de educação e de estabelecer princípios. É ver um garoto de outra torcida olhar para mim e dizer, pô cara, eu gosto de ti. Isso transcende o lado de vencer ou perder. A questão toda é que existe um fim educacional também por detrás do esporte. Portanto, irmão, sendo assim, aqui nós estamos, né? Copa da Rússia 2018, por isso que eu falei para a molecadinha menor aí ficar por aqui, porque eles estão vivendo isso. A Gabi acordou e falou, pai, eu vou vestir a roupa do Brasil hoje, né? Eu quero vestir a roupa, eu quero torcer pelo nosso país. E aqui nós estamos, Copa do Mundo, Rússia, né? E interessante que, com fim também didático e pedagógico, há um mascote da Copa, né? E eu ouvi falar do nome dele pela primeira vez pelo Oséias, né? Até achei que eu estava brincando, né? O nome do mascote da Rússia, né? Esse
esse personagem oficial, Zabivaca, né? É o nome dele, Zabivaca, que quer dizer pequeno goleador, né? O mascote da FIFA 2018, da Copa do Mundo. Ou seja, até nesse fim a gente vê essa questão de ensino por detrás de um personagem. Aqui do Brasil, da Copa passada, foi o Tatu lá no nome. Me ajudem aí, gente. Qual que foi o mascote da Copa do Brasil? Esqueci o nome do Tatu lá, né? Mas interessante que o futebol também mexe com os personagens infantis. Então tá bom, 32 seleções, né? Um monte de jogos aí acontecendo, seleções do mundo inteiro, né? Em prol de uma só conquista, né? Elas se juntam pelo desejo do quê? Olha só, taça do mundo, né? A almejada taça que somente uma seleção vai levantar. O Brasil já teve a oportunidade de levantar 5, né? Nós estamos em busca do Hexa, mas na verdade a taça é só a ilustração da conquista, né? Ou seja, todos estão em busca de ser vencedor. Então, em busca dessa conquista, nós vamos ver nessa Copa do Mundo, certamente, alguns extremos. Algumas pessoas alienadas, não quero futebol, não quero ver. E por outro lado, que é o grande, o outro lado, né, o extremo, que são pessoas violentas pelo futebol, né? Nós temos aí a torcida, a temida torcida da Inglaterra, os hooligans, né? Que eles vão para a Copa do Mundo para brigar. Ou seja, são extremos. Alguns não querem saber e outros fazem de tudo pelo futebol. Se necessário for, até matar. Aqui no Brasil também é assim, né? Nos grandes times aí e nos médios times, gente se mata em prol do futebol. Esses são os extremos, que é perigoso. Mas, queridos, eu e você, nós somos convocados para algo maior. E o meio termo, eu sempre falo da importância de a gente ter uma vida equilibrada, uma vida ponderada, a gente despertar para uma nova realidade. Nem um extremo e nem outro extremo. Nós somos convocados, eu e você, para uma grande missão. E é isso que o Evangelho tem a nos ensinar. E nesse primeiro domingo, nós vamos falar um pouquinho sobre escalação. No final dessa reflexão, você vai entender que eu e você nós somos convocados para algo muito maior. Não só acompanhar uma Copa do Mundo, mas para viver uma jornada incrível de algo que nós já somos vencedores e que nós precisamos só compreender como fazer. Mas na verdade eu e você somos escalados também, né? A escalação, né? E para começar a escalação, olha só. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Se são 32 seleções em busca de uma conquista, certamente alguns caras foram escolhidos pela seleção brasileira, pelo técnico da seleção Tite, né? Me ajudem aí, olhando para lá. Quem foram escalados aí? Quem que você conhece, que você gosta muito, que fez lá pelo Tite? Cássio, mão de alface, Cássio. Neymar, Ney Santos, Ney Santato, né? Quem mais foi escalado? Thiago Silva, quem? Marcelo, lateral esquerdo, quem mais? Jeromel foi escalado, um grande zagueiro aí, né? Em ascendência aí. Quem mais foi escalado? Tyson, né? Não é o lutador de boxe não, né? É o Tyson. Quem mais? William foi escalado, um grande meia aí, né? Vai ser um grande uma Copa, se Deus quiser. Eu estou torcendo para o Brasil, hein, pessoal? O Brasil ganha. Eu estou torcendo. Tem os caras brasileiros que jogam contra, né? Eu vou torcer para a Argentina, né? Eu vou torcer para o meu país, né? Eu vou torcer para o meu país, para os meus jogadores. E mesmo que o técnico seja um ex-técnico do meu time arqui-rival, né? Mas é a seleção brasileira. Né? Então vamos lá, vamos junto com a seleção. Ou seja, o Tite convocou, escalou alguns homens para junto dele irem para uma missão, que é ganhar a Copa do Mundo. E aí nesses domingos nós vamos olhar a questão de treinamento, de comissão técnica, do capitão,
Nós vamos olhar todas essas facetas dessa viagem dos caras que o Tite selecionou. Agora, uma pergunta para vocês. Jesus escalou 12 homens. Quem são esses 12 homens? Quem são esses 12 homens? Tite escalou, 23, é isso? 23, né? O Tite escalou, mais 7 ficaram em stand-by. Quem foram os 12 homens que Jesus escalou? Me ajudem, eu quero que vocês me ajudem. Vamos lá. Pedro, João, Mateus, vamos lá, amigo. Bartolomeu, Judas, o corintiano. Brincando. Não, isso não era Corinthians, era Argentina. Pessoal, olha que legal, cara. Olha só. Jesus escalou 12 homens para uma missão. E eu, quando olho esses homens assim, com essas roupinhas da época, eu fico pensando, o que esses homens tinham para que Jesus olhasse para eles e os escalasse? 12 homens e um segredo, 12 homens e um segredo, ganhar o mundo. Esses homens foram chamados por Jesus para ganhar o mundo. Nós vamos olhar isso, interessante. Eles formavam, irmãos, um time nada promissor. Se você olhar para esses homens nos relatos dos evangelhos, esses caras, eles não eram capazes de nada. Eu e você não escalaríamos esses caras para uma missão. O Tite, ele durante muitos jogos, ele olhou para os caras melhores para formar uma equipe. Jesus olhou para esses 12 homens e não viu nada deles que poderia falar assim, não, então eu vou falar para Jesus fazer um coach, para escalar homens que vão fazer realmente, que sejam habilidosos em muitas áreas, capazes, bem formados, que sejam, tenham um olhar apurado do mundo, que faça gestão de pessoas. Jesus não olhou para nada disso. O que mais me encanta quando eu olho para os evangelhos é que os critérios de Jesus eram diferentes. Os critérios que Jesus olhava para as pessoas eram critérios que transcendem aquilo que é para a gente natural no nosso dia a dia. Interessante nós percebemos que existe uma grande diferença entre a seleção do Tite e a seleção de Jesus. E como Jesus se preparou para fazer essa escolha? Antes de Jesus chamar 12 homens para o seguir, uma grande missão, a palavra de Deus diz que Jesus jejuou e orou durante alguns dias. Ele não saiu pegando qualquer um que ele viu na frente, mas ele, mesmo sendo Deus, agora encarnado como um homem, ele teve tempo com o Pai. Senhor, eu quero cumprir o teu querer, fazer a tua vontade. Aquilo do vídeo lá da liturgia, questão, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. E Jesus se submeteu a isso. E interessante que Jesus, então, pensou homens de várias realidades ali para o seguir. Mais ou menos assim, vejam só. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Legal, até aqui no final eu vou passar o resto de como Jesus vai então conduzir esses caras para essa grande missão. Jesus ele não somente proporciona momentos de grande alegria para esses homens, chamando-os para uma grande missão, como nos proporciona momentos de grande alegria numa Copa do Mundo, como Jesus então vai treinar esses homens para serem homens melhores. Impressionante pensar que Jesus chamou homens tão simples. E nós sabemos hoje, se você digitar no Google lá, Jesus e os 12, você vai ver a infinidade de informações, e foram homens que mudaram o mundo. Jesus pegou homens simples, pessoas incapazes aos nossos olhos, aos olhos desse mundo corporativo, pessoas desqualificadas. Isso nos mostra, pastor, mas eu não sei, eu não consigo, eu também não sei, nós não sabemos. Mas Jesus pegou homens assim, alguns até iletrados, e transformou esses homens em homens que ganharam o mundo e transformaram o mundo. Que eu e você somos as pessoas que agora pegam o bastão desses homens para continuar essa jornada. Interessante que Jesus nos chama, irmãos, para uma Copa que é diferente de todas as Copas, que é a Copa das nossas vidas. Nós veremos por que e para que nós somos convocados, mas antes eu quero definir algumas coisas que são importantíssimas para vocês pensarem um pouquinho sobre essa questão de convocação ou de vocação. Quando o assunto é uma convocação, há 3 pontos que merecem ser destacados. Em primeiro lugar, comprometimento. Você nunca vai chamar alguém para trabalhar com você, para ir junto com você, se a pessoa não se comprometer contigo. Você imagina chamar um cara para jogar bola contigo, aí na hora de vamos ver o cara abre a perna e deixa a bola passar? Ou igual o goleiro, né? Lá, o espanhol, né? O Cristiano Ronaldo cresceu na frente dele, ele chutou e a mão de alface ali, né? A bola bateu e entrou. Mas eu não tenho dúvida que aquele cara, aquele goleiro está comprometido com a seleção. Ele se equivocou, ele errou. Mas ele não estaria ali se ele não tivesse comprometido com esse propósito. Outra coisa, a atitude, né? É necessária atitude. Quem é convocado para alguma coisa. E para fazer essa coisa, ela precisa ter atitude, essa pessoa. Precisa ter paixão, força, vontade, né? Coragem. Precisa gostar do que faz, né? Até para fazer um bolo em casa. Se você fazer um bolo, não quero fazer bolo, eu não estou com vontade de fazer bolo, vou ficar na cama, bolo, eu quebrar o ovo, olha lá, é do ovo, né? Aí cai lá a casca dentro do ovo, né? Gente, vontade, não, vou fazer o bolo, e esse bolo vai crescer, eu vou ficar ali no fogão, olhando ali para ele crescer, para ele ficar bonito e ficar gostoso. Ou seja, vontade de fazer, uma consciência que nos move. Era um slogan da Copa passada, lembram? Seleção, né? Uma consciência que nos move, ou seja, o desejo de querer fazer a diferença. Irmãos, agora olhando nos 12, como é que esses homens eram conhecidos na palavra de Deus? Aqueles homens eram medrosos. Aqueles homens eram incapazes. Quando a gente olha os relatos bíblicos, nós vamos ver Jesus nos momentos de maior agonia, aqueles homens estão dormindo. Aqueles homens andam à margem. Quando Jesus é preso, o que Pedro faz? Não, eu não sou um deles. Aqueles homens eram iguais a mim e você. Vulnerável, limitado,
com deficiência normal, mas Jesus escolhe aqueles caras para viver uma grande realidade. Portanto, eu ressaltei aqui 5 situações, irmãos, que mostram como aqueles homens, apesar de serem letrados, serem falhos, eles eram comprometidos, eles tinham atitude e eles tinham paixão. Aquele texto que nós lemos no início, quando as pessoas começam a sair, quando Jesus começa a confrontar aqueles homens, os homens começam a sair, principalmente os discípulos e a multidão, Jesus olha para aqueles caras e fala: e vocês, não vão com eles? Vão embora. E aí Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, mestre, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida, para onde eu vou se só tu, Senhor, é a solução para a minha vida? Eu ressaltei 5 aqui, eram homens comuns, eram homens medrosos, tinham medos, como nós temos medos. Eles não tinham tanta fé assim, né? Tanto que quando Jesus caminha sobre o mar, eles se espantam, eles têm medo. E Jesus fala: ó, homens de pequena fé, vocês precisam crer que eu realmente sou. Outra coisa, eram orgulhosos e egoístas. Quando Jesus estava preparando a ceia, a mesa, e ele já tinha dado prenúncios de que iria ser pego e ele iria para a morte, aqueles homens estão à mesa perguntando quem é o maior. Quem é o maior dentre nós? Eu sou o maior? Eu sou o melhor? Não, eu sou bom? Tanto que Pedro fala: não, Jesus, eu vou contigo até a morte. E aí Jesus fala: Pedro, você não sabe o que você está falando. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eram homens orgulhosos, egoístas. E por último, irmãos, eram homens que tinham ideologias diferentes. Ou seja, Simão era um zelote. Zelote, irmãos, era uma turma das mais terríveis. Eles, primeiro que eles usavam a lei, eles eram legalistas, para assolar as pessoas, e Pedro era um deles, e Mateus era um publicano, era um político corrupto da época. Eram homens que ninguém escolheria. Eram homens que viviam ideologias, eram de esquerda, de direita, extremista, radical, e estavam prontos para tudo, tanto que eles crucificaram Jesus. Eles foram os caras falando: crucificam. A turma deles, né? Portanto, e ainda além disso, tinha o X9 da questão, né? Entre os 12 tinha o Judas, né? O cara que entregaria, o cara que, né? Todo time tem, né? Todo time tem. De repente não se manifesta assim rápido, mas tem. E Jesus sabia disso. Tudo no mesmo time e misturado. Por quê, irmãos? Por quê? Porque eles eram pessoas comuns que Deus chamou para uma grande realidade. A diferença, irmãos, entre emprego, profissão e vocação. Emprego é uma vaga no mercado de trabalho, normalmente aceita por um indivíduo com interesses econômicos e financeiros. Né? Diferente de profissão. Profissão é a escolha de uma ocupação responsável da vida, visando o seu desenvolvimento de carreira. Eu sou apaixonado pelas professoras, pela profissão, ser uma pessoa que vai formar. Nem por isso as professoras, elas são professoras porque ganham bem, porque não ganham como bem assim. Existem outras profissões que trazem mais recursos financeiros. Mas aquela pessoa que não visa só a questão financeira, ela visa a formação, uma idealização, aquilo que ama e gosta de fazer. E a vocação, irmãos, é a descoberta de uma causa que se confunde com a sua própria identidade e nos conecta com a missão de Deus no mundo. Ou seja, aqui está o cerne da grande missão que eu e você somos convocados. Nós somos convocados, nós somos vocacionados, nós somos chamados por Deus para viver
uma outra realidade. Então, queridos, esse é o texto que eu queria convidar você para abrir, ou no seu celular, ou na Bíblia. Nós vamos ler 9 versículos, para que você compreenda um pouquinho do que nós queremos falar sobre escalação, né? Sobre convocação. À medida que se aproximavam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Queridos, olha que legal essa questão do chamado. Esse contexto, Pedro ele vai proferir essas palavras, porque quando ele prepara a epístola, ele está vivendo uma época onde os cristãos estavam sendo deixados de lado, estavam sendo confrontados com a vida, algo muito parecido com o que nós vivemos hoje. O povo evangélico já não é tão mais bem quisto assim, por conta da própria atitude, da própria vida que leva, né? Então, Pedro ele vai escrever uma carta para reafirmar àquele povo o porquê que nós vivemos o cristianismo. E Pedro ele inicia: olha, vocês são chamados, vocês são vocacionados para serem povo de Deus, os representantes de Deus nesse mundo. E é interessante que nessa primeira epístola que Pedro escreve, no capítulo 2, o capítulo inicia dizendo: olha, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Quando ele fala de crianças recém-nascidas, tem a ver com aquela ideia que a gente trabalha do novo nascimento. É necessário nascer vivo. E todo aquele que nasce para a fé, para a vida, ele precisa se alimentar das coisas mais básicas e simples do cristianismo. A ideia aqui é que os cristãos devem desejar, olha lá a palavra, desejar o alimento espiritual, assim como um bebê deseja o alimento materno. Ou seja, essa ideia do desejo é aquela vontade que nos move para uma missão, para uma realidade. Eu tenho certeza que os brasileiros agora devem estar indo para o estádio, se preparar para o jogo de estreia, e eles estão com muita vontade. Eles estão representando nós, o povo brasileiro. Eles não estão lá só porque eles querem brilhar. Eles estão lá porque eles entenderam, e o Tite é muito bom nisso. Nós vamos falar num dos domingos sobre a importância do técnico. E o Tite foi um homem que pegou a seleção desacreditada depois do 7-1 da Alemanha. Durante anos o Tite teve que refazer esses caras, o pensar na motivação, e os caras fecharam com ele agora para viver uma nova etapa e para ganhar o título da Copa do Mundo. E esse Tite, pelo que ele já fez, ele é um grande técnico. Ele é um ótimo técnico. E é um cara que mobilizou os jogadores em prol dessa missão. Aí eu fico pensando, irmãos, essa ideia de desejar, né, é algo que realmente aqueles caras estão ali porque eles viram que realmente jogar uma Copa do Mundo é um sonho, é um desejo legítimo. Todo jogador, quando começa desde pequenininho, fala: meu sonho é com a seleção brasileira, é representar o país.
Quando nós olhamos na perspectiva espiritual, por que nós desejamos viver o Evangelho? Porque Deus nos amou e porque Deus é bom. Olha o que diz a palavra de Deus, né? O espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Pedro olha para o povo e dele essa casa e fala: olha, vocês que já viram que Deus realmente é bom, que Ele é Senhor, que Ele cuida de vocês, vocês desejem ardentemente viver com Ele, viver para Ele. Irmãos, nós estamos vivendo um cenário cristão terrível. Você olha para os cristãos, o povo está morrendo lá, sem vontade. Você olha para as pessoas no mundo, as pessoas estão adormecidas, estão estáticas. Nós nunca vivemos um tempo tão mal de cristianismo. E Pedro, então, vai endereçar essa carta e vai dar essa palavra de ânimo, de encorajamento, para dizer: olha, à medida que vocês se aproximam do Senhor, desejem realmente viver o Evangelho. Ou seja, Pedro está dizendo: olha, vocês foram convocados para serem sal e luz nesse mundo, para levar o Evangelho à frente. Primeira lição, irmãos, 3 lições bem rápidas para nós nessa manhã. A convocação tem como ponto de partida o amor de Cristo. E aqui, irmãos, é necessário a gente lembrar de que Ele se entregou por nós. Essa ideia desse sentimento de impossibilidade, eu e você temos sonhos, certamente. E tem algumas coisas que a gente não consegue, né? Puxa, não estou legal, não estou bem, não estou feliz, nada dá certo, não consigo, tem coisas que não vai. E é bom a gente sentir isso, porque a nossa cultura nos forma para ser vencedor, não é? Os nossos filhos são ensinados na escola que eles têm que ter as melhores profissões, ganhar muito dinheiro, ser feliz. Esse é o contexto que eu cresci. Meu pai falava: não, você tem que estudar, você tem que ganhar um dinheiro, né? Você tem que ser... Como se isso fosse realmente aquilo que traria para mim felicidade. A felicidade não está somente em ganhar dinheiro, em ter uma grande profissão, mas para mim, irmãos, quando eu olho para o Evangelho, a felicidade está em entender o motivo da nossa existência. Por que eu e você existimos nesse mundo? Esse é o segredo, irmãos. Por quê? Porque Deus nos amou. E por que Deus nos amou, irmãos? E aqui é necessário a gente revisar rapidinho, porque lá no início, os representantes nossos, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, pecaram. Lá em Gênesis 3, nós estamos separados de Deus. O mal entrou, o mundo entrou no caos. Então eu entendo que eu não consigo fazer o bem que eu quero porque eu sou pecador. O pecado habita em mim, por conta dessa questão lá de trás. Ou seja, se eu estou desconectado de Deus, eu preciso então de algo maior. Então Deus nos amou, enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim e me reconectar ao Pai. Então agora em Jesus eu consigo então caminhar. Mas lembre-se, irmãos, em Jesus. Sem Jesus eu não consigo. Eu não tenho satisfação, não tenho alegria. Eu sou vulnerável. É a ideia aqui, ó. Eu me sinto impossibilitado de algumas coisas. Então, Pedro vai relembrar esses caras daqui da época que ele se entregou por nós. Ou seja, a pedra rejeitada pelos homens, Jesus, foi escolhida por Deus. E é preciosa para ele. Portanto, Pedro faz uma comparação e mostra que da parte dos homens há rejeição desse amor de Cristo. Nós achamos que Cristo não pode ser a pedra fundamental da nossa vida. Irmãos, quantas pessoas que você conhece? Você fala: não, você precisa caminhar com Deus. Não, eu preciso mesmo. Não, Deus é meu Pai, está lá em cima. E eu continuo caminhando. Daqui a pouco a pessoa se arrebenta e volta. Não, eu realmente não consigo. Eu preciso mesmo. As pessoas que não conhecem a Deus, elas rejeitam a Cristo.
É natural isso. E aí, pensando nisso, irmãos, eu quero fazer você pensar que, ainda que Jesus foi rejeitado, ele foi escolhido por Deus para nos reconectar a Ele. Ou seja, o servo, aquele que foi desprezado, rejeitado pelos homens, como alguém de quem os homens escondem o rosto, segundo Isaías, capítulo 53, verso 3, o versículo diz, o servo, a profecia lá do Antigo Testamento, foi desprezado e rejeitado pelos homens, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Ou seja, Isaías lá atrás fala, virá o homem, o Salvador, mas ele será desprezado. Na verdade, para a gente ser bem sincero, até a gente mesmo, né? Eu e você, a gente às vezes despreza um pouquinho. A gente conta com Deus, mas não conta tanto. Então a gente acha que a gente pode. E a gente dá aquelas pernadas como se a gente pudesse todas as coisas. A grande estratégia é entender que eu e você nós somos limitados. Nós somos o tempo inteiro da graça. E aí, irmãos, olha só que legal. Além de o ponto de partida ser o amor de Cristo, ele segundo nós vimos aqui no slide anterior, ele se entregou por nós, mas também ele é o ponto de partida para redimensionar a nossa vida e os nossos valores. Eu tenho certeza que você chega em casa e você fala, não preciso mudar isso, uma avaliação sincera. Esse redimensionamento de valores da vida faz parte do ajuste da nossa caminhada. Portanto, essa ideia de que Paulo ele fala, olha, transformem-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, ainda que vocês sejam frágeis, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva. Interessante isso, né? Deus usa você e eu para uma missão de amar as pessoas, de comunicar que Ele é o caminho mesmo, Ele é a verdade. Jesus está usando eu e você em missão, por isso nós somos convocados para que Ele nos use nesse mundo. E aí, irmãos, como Jesus é a pedra viva, também nós que estamos com Ele somos considerados pedras vivas. Portanto, a convocação tem como ponto de partida o amor de Cristo. Ele nos amou. Que bom que Ele nos amou. A mensagem é preciosa. Que amor é esse, né? Que amor é esse que continua aceitando os nossos erros, né? Não nos olha pelo último erro. Eu estava dizendo ontem, feliz é quem consegue olhar o próximo, sendo o último erro dele, né? E continuar amando. É como você tem um amigo e aí esse cara pisando a bola com você, e aí você tem de tudo para descartar ele, e você fala, não, cara, você não é amigo, para mim é amigo, vamos embora. Você não olha a pessoa pelo último erro, você continua caminhando para ela. É assim que Deus nos olha, Ele não nos olha, não nos mede pelo nosso último erro. Ele continua nos amando, é um amor incondicional. Portanto, a convocação também tem como o agir do anúncio da reconciliação. Quando Pedro diz, vocês são geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Olha que legal essa ideia de geração eleita, um povo, um novo povo, uma nova família. Para quê? Para que você viva como sal e luz nesse mundo. A ideia aqui de sacerdócio real é que Cristo une os ofícios para agirmos em prol do reino. Ou seja, você e eu, nós somos um time escolhido para representar o eterno Deus aqui nesse mundo. O time de Deus escolhido para anunciar. E anunciar o quê, irmãos? É a ideia de que nós somos amados por Deus para anunciar a verdade de Deus para as pessoas. Isso às vezes, quando a gente chega e faz uma coisa meio bipoladão, né? Mas a verdade é essa, nós fomos amados por Deus, Deus nos amou e entregou o seu Filho por amor, para morrer em nosso lugar por amor, para que a gente anuncie então as verdades desse amor. E como é que a gente anuncia? Com amor. Sem amor ninguém ouve, né? Sem amor ninguém ouve.
Uma vez eu fui abordado no centro de São Paulo e o cara pegou uma Bíblia enorme de capa dura e falou assim: ô rapaz, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Aí eu fiquei olhando para aquele cara e falei: esse cara é maluco, né? Eu não conhecia nada ainda, era molecão. Aí eu vou ter que dar uma risadinha pra ele. Fica rindo assim mesmo, rindo, você vai rir lá no inferno. Aí eu falei: que jeito estranho, né, de falar do amor de Deus, né? Depois, lá na frente, eu relembrei dessa história. Mas as pessoas acham que é assim. Gente, o cristianismo é uma história de amor. Deus nos amou. E Ele nos amou tanto que era para a gente estar perdido pelo pecado lá de trás, dos representantes nossos, e Ele enviou o seu próprio filho. Quem aqui teve a coragem de entregar um filho para morrer por alguém? E esse amor é tão grande que não só nos dá capacidade de caminhar aqui de terra, como projeto a nossa vida na eternidade. Portanto, ser propriedade de Deus é objeto do cuidado e sustento de Deus. Você já pensou que Deus te ama? E você é o objeto do cuidado dele, do amor dele. Ele te chama como filho amado. O mundo não tem esse amor, irmãos. O mundo, na verdade, não ama. As pessoas usam você. As coisas são mais importantes que as pessoas hoje em dia. E aí vem essa mensagem de amor, de você falar: olha, Deus te ama. Na verdade, a prova do amor dele é tão grande que ele enviou seu filho para morrer por ti. Coisa linda isso. Quem faria isso? E aí, queridos, para quê? Nós somos convocados para anunciar a reconciliação de Deus em Cristo Jesus pelas pessoas. Portanto, as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus é o exemplo, queridos, de servo humilde, que em serviço serve o próximo e proclama o amor e a misericórdia de Deus. Importante nós pensarmos que a gente não está aqui nesse mundo apenas para ver a Copa do Mundo, né? Nós somos os jogadores de Deus para anunciar essa verdade. Ele te ama e Ele te ama tanto que Ele te escolheu, Ele te convocou para anunciar a mensagem de reconciliação. É a ideia mesmo de falar para uma pessoa: olha, isso assim, Deus está com isso. A vida aqui acaba. Nós nunca tivemos índice tão alto de suicídio e de homicídio também. As pessoas não têm mais sentido na vida, não tem sentido. Aí uma desilusão, um desemprego, um problema na família, a quebra do casamento, o abandono de um pai, e as pessoas se perdem. Mas existe um pai que nunca abandona o seu filho. Essa é a mensagem de Deus. E aí, por último, queridos, a convocação tem como alvo principal a misericórdia de Deus. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de entregar o meu coração para Cristo, com 17 anos. Estava na flor da idade. Era jogador de Santos, né? Tinha as menininhas, saía com a rapaziada, jogava, curtia, via o meu Santos ser campeão, para lá e para cá. Né? Fazendo de tudo. Mas, queridos, quando chegava em casa, faltava um. Não era coisa material. Graças a Deus, meu pai e minha mãe trabalharam muito, conseguiram dar uma boa criação para a gente, uma boa base de vida. Mas era algo que precisava preencher a minha alma, me dar sentido. Né? Eu lembro quando eu estava no primeiro ano de engenharia da computação, eu tive um encontro com Cristo e, de uma maneira muito rápida, Deus me chamou para o ministério. E eu lembro que eu falei com o meu líder lá e falei: olha, isso vai ser duro convencer meus pais, de que eu quero ir para o seminário me preparar. Eu lembro da palavra dele até hoje, falou assim: mas se Deus te vocacionou e te chamou, quando nós fomos lá conversar com seus pais, eles vão receber de braços abertos. E para minha surpresa, quando eu sentei na mesa, meu líder, meu pai e minha mãe,
E eu comecei a falar, né, porque nós estávamos ali, minha mãe chorando, falou assim: filho, eu já sabia que você iria ver isso. Iria viver esse sonho maior da tua vida, que é se preparar para anunciar o Evangelho. Depois de tantos anos, eu tive a oportunidade de batizar meus pais, de ver eles hoje caminhando em uma comunidade cristã, caminhando com alegria. Por que isso? Porque eu fui convocado por Deus para uma grande missão. Deus me amou. Eu tenho convicção plena que Deus te amou para você encontrar realização na vida, não só no esporte, na família, no trabalho, mas para algo maior. A ideia de que a misericórdia de Deus e a miséria do Evangelho é de que nós somos miseráveis em Deus, e Deus nos amou e pela misericórdia de Deus nos reconciliou, nos dá a chance de viver a vida aqui com um sentido claro. Ou seja, queridos, Pedro termina esse trecho nos mostrando que fomos alcançados. Ou seja, que ele derramou sobre nós nenhuma culpa. Ou seja, Jesus chamou 12 homens, convocou esses homens para uma nova realidade. Passou 3 anos caminhando com esses caras, ensinando eles a serem agentes de transformação desse mundo. Esses homens ganharam o mundo, cumpriram a missão, mas porque um dia Deus os chamou, os convocou para uma grande caminhada. Eu quero mostrar no final do vídeo para vocês, e depois fazer a conclusão, para que você entenda que você não está aqui hoje por um acaso. Deus chamou e te chamou para uma caminhada segura, para uma missão que não é quase e nem impossível. Ela é possível, porque Ele é o Senhor da história. E Ele nos chama para sermos agentes dEle, vamos ser jogadores nessa caminhada. E vamos combater o bom combate. Espero eu, essa tem sido a minha oração, que eu complete bem a minha carreira e guarde a minha fé. Mas eu tenho uma jornada a seguir como esses homens aqui, olhem só. Oi? Oi. Paciência. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma vida melhor. Eu me enganei com o vídeo. Esse vídeo é em relação ao terceiro ponto, essa ideia de como Deus nos olha, né? Aquele homem fazendo o piso e o menininho vindo, né? Não tem problema, tira o menininho e deixa tudo limpo de novo. Essa é a ideia da misericórdia. Deus nos olha assim, Deus tem misericórdia de nós. Eu acredito que o pedreiro ficou muito bravo, né? Mas com o sorriso de uma criança, ele refez. É assim que Deus faz conosco. Nós erramos, e Ele continua sendo misericordioso e limpando o caminho para a gente prosseguir. Ok, queridos? Eu quero então, antes de passar o vídeo que eu prometi aqui, essa ideia do Philip Yancey, para mostrar a misericórdia de Deus. Deus não é o absoluto immovível, mas antes o amoroso que se aproxima. Deus olha para mim em toda a minha fraqueza. Em Jesus, Deus nos mostrou o rosto. E posso ver nesse rosto como Deus se importa conosco. Olha que lindo isso. Em nossa fraqueza, em Jesus, Deus se mostra de maneira humana, amorosa, sensível e misericordiosa. Portanto, queridos, agora vamos ver o vídeo aqui do final da convocação dos 12 aqui. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdote, de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos,
ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Legal, pessoal. Esses homens foram convocados para uma grande missão. Eu fico olhando para vocês e fico pensando como nós podemos ser extremamente usados por Deus no seu serviço, no seu trabalho, na sua vizinhança, dentro da sua família. Você estender a mão, você sorrir, você abraçar, você dar a oportunidade de ouvir. Nós somos chamados para fazer isso, pessoal. Preparar o amor ao próximo, restabelecer aqueles que estão caídos, amar aqueles que são indignos de ser amados, perdoar aqueles que nós não conseguimos perdoar totalmente. Nós somos chamados para essa seleção. A seleção de que estende o amor, que leva a mensagem de reconciliação e que proporciona a misericórdia do Senhor. Eu estou muito impactado com esse Evangelho de João, capítulo 6, irmãos. Quando Pedro, ele tem já visto alguns milagres de Jesus, e depois ele escreve a carta, mas ele fala: Senhor, depois de tudo que eu já vivi e do que eu vi, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida. Queridos, que eu e você nos submetamos a viver a seleção de Jesus, né? Integrar verdadeiramente essa seleção, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Nós fomos alcançados para anunciarmos a reconciliação de todos em Cristo Jesus. Não importa quem seja. Aqueles que o Senhor escolheu, Ele amou, Ele colocará em nossos caminhos. Mas é necessário engajamento, é necessário comprometimento, atitude, paixão, por algo que transcende um evento cultural. A copa das nossas vidas é a missão que Deus tem para nós, de anunciar as verdades dele em todo o tempo. Hoje eu não consigo olhar uma pessoa, e eu dei risada aqui entrando, parei na rua, parei o carro, os cachorros passaram do vizinho, que eles escaparam, e aí o vizinho sorriu para mim, me deu tchau, e eu brinquei com a dona do meu lado e falei assim: eu quero ver você sorrindo na minha. É olhar o vizinho, olhar o próximo com os olhos de Jesus. Sabe por quê? Porque eu quero que esse vizinho experimente o que eu estou vivendo. Eu tenho 42 anos, já vivi uma boa caminhada. E o que eu vivo hoje eu não troco por nada. Não é porque eu sou pastor, não. Antes de ser pastor, eu sou um cristão. E antes de ser cristão, eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa comum, como você, como qualquer um. Mas aquilo de maior, aquilo que é mais precioso para a minha vida, eu quero que o meu próximo experimente. Portanto, sabendo de que eu sou amado e que a misericórdia do Senhor me alcançou, que eu e você vistamos a camisa da seleção de Jesus, porque nós somos convocados para essa grande missão. Vamos orar? Agradecendo a Deus por essa manhã, e assim iremos para as nossas casas, nos preparar para ver o jogo da seleção, celebrarmos a vida, né? Almoçarmos com quem amamos, né? E torcermos pelo nosso país. Mas muito mais do que isso, pensar durante essa semana de que eu e você somos convocados para uma grande missão. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer de uma maneira muito especial pelo início dessa nova série. Assim como o Senhor nos amou, nos reconciliou contigo em Cristo Jesus, o teu Filho, nos derramando graça, amor e cuidado, misericórdia,
E assim como naquele vídeo que o Senhor apaga as nossas pegadas, as nossas transgressões por amor do Teu nome, assim o Senhor nos chama para viver um novo tempo. Nós somos convocados por Ti, Senhor, para viver a missão do Senhor nessa terra, nessa vida. Por isso, ó Pai, que cada um aqui nessa manhã que ouviu a Tua voz, que o Senhor mesmo cuide, derrame amor, derrame graça, pois só Tu tens, Senhor, as palavras de vida. Possamos assim viver, caminhar e nos alegrar em Ti. Nos dê uma boa semana, Pai. Cuide de nós, das nossas famílias, e nos livre do mal. E que o grande amor de Deus, queridos, a graça de Cristo Jesus e o poder sobrenatural do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, sobre mim, sobre a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, desde agora para todo sempre. Amém.